uma missa, era uma novena. Gente, quando eu coloquei no YouTube Missa Católica ao Vivo, essa foi a primeira que apareceu. E como vocês podem ver na capa, não diz nada que era uma novena. Para mim, eu cliquei e entrei numa missa. E muitos católicos comentaram no meu vídeo falando que aquilo não era uma missa, aquilo era uma novena. Ok, é uma novena. Mas quando você pesquisa sobre o que é uma novena, piora. E piora muito. A novena são 9 dias de oração. E existe até um calendário de novenas. Tem igreja que tem novena toda semana. Novena do Perpétuo Socorro, novena São Judas, enfim, são várias novenas para vários santos diferentes. Estamos falando de uma novena que dura 9 dias, ou seja, serão 9 missas, 9 orações dedicadas a tal santo. Gente, de coração, eu não vejo problema algum você ser católico romano. Nós não vemos problema algum você ser devoto de Nossa Senhora. Nós não nos incomodamos de você ter Maria como a sua mãe. O que você não pode fazer é dizer que isso é o verdadeiro cristianismo. Você não pode dizer que isso é uma prática da igreja verdadeira. Como os primeiros cristãos oravam? Para quem eles oravam? Honrar Maria é bíblico, gente. Tem honra maior do que gestar o Filho de Deus? Não existe. Mas você adorar, invocar o nome dela, a Bíblia não ensina isso. Imagine Paulo entrando hoje em uma missa de novena. Agora você não pode apresentar isso como cristianismo. Você não pode apresentar a mariolatria como verdadeiro cristianismo. Enquanto vocês apresentarem a mariolatria como verdadeiro cristianismo, nós continuaremos pregando o verdadeiro evangelho. Você só adora a Deus quando você, na oração, reconhece Deus como Deus. Tu, ó Senhor, meu Deus, Javé, ou Jeová, mas é Javé, Yavé, meu Criador, né? Você coloca Deus como Criador, soberano, e você se submete ele na prece de submissão. A prece de submissão é o adorar, do latim adorare. É mais do que orar, né? Uma súplica, uma oração não é adoração, é uma súplica. E é engraçado que esses protestantes se dizem cristãos, mas da boca deles só proferem mentiras, calúnia contra as pessoas, contra o catolicismo. Porque não estuda o catolicismo. Vai dizer que missa, que culto, não se adora a Deus, se adora a Maria ou santos. É mentira. Eles confundem muita coisa. E dizem seguir a Bíblia, né? Porque a Bíblia ensina que o cristão deve evitar mentiras, calúnias, fofocas e palavras que prejudiquem o próximo. Texto como Efésios, capítulo 4, 25, Colossenses 3, 9, orienta a abandonar a falsidade e a falar a verdade. A boca deve servir para edificar e abençoar, e não para ferir ou difamar os outros, como fazem a maioria desses protestantes. O que a Bíblia ensina sobre o uso da palavra? Versículos sobre a mentira e a calúnia. Efésios, capítulo 4, 25. Manda deixar a mentira e falar a verdade com o próximo. Falar a verdade desde que você conhece a verdade. Porque se você acusar alguém de alguma coisa que ele não faz, é mentira. Né? E quem é o pai da mentira? É Satanás. Colossenses 3,9 proíbe mentir uns aos outros, pois o cristão já se desfez do velho comportamento. Provérbios 12, 22 diz que os lábios mentirosos são abominação para o Senhor. Porque Deus conhece o coração do católico. Só ele pode julgar o católico se o católico faz alguma coisa errada ou não. Né? É fácil julgar. Sem estudar, sem pesquisar, sem perguntar. Levítico 19, 16 proíbe andar como fofoqueiro entre o povo e levantar falso testemunho contra a vida do próximo, né? Que é um dos mandamentos, né? Engraçado, o protestante acusa o católico de idolatria, mas o protestante viola um dos 10 mandamentos, que é levantar falso testemunho. O propósito da fala cristã, Efésios 4, 29, orienta a não deixar sair nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para edificação. Né? Mas o protestante gosta de causar divisão. E quem gosta de causar divisão? O diabo. O diabo que gosta. Tiago 3, 10 aponta a incoerência de usar a mesma boca para louvar Deus
e a amaldiçoar os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Tiago, capítulo 1, 26, afirma que quem não refreia a língua engana o próprio coração e sua religião é inútil. Então, sua igreja protestante está sendo inútil. Orientações bíblicas para a resolução de conflitos. A Bíblia estabelece passos práticos para resolver desentendimento de forma pacífica, baseando-se na honestidade, no perdão mútuo e no amor ao próximo. Tratamento direto e privado. O texto de Mateus 18:15 orienta a conversar com a pessoa em particular se ela pecar contra você, resolvendo a situação de forma discreta antes de expô-la, né? Então seria o protestante chamar o católico, vocês adoram Maria? Vocês adoram imagem? O católico vai falar, não. Agora, se o protestante afirmar que o católico adora Maria ou imagem, é mentira. A passagem de Tiago, capítulo 1, 19, instrui o cristão a ser rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, ensina que a resposta branda desvia o furor, enquanto a palavra dura suscita a ira. É que os protestantes estão fazendo, estão inflamando a ira dos católicos. Né? O apóstolo Paulo orienta em Romanos capítulo 12, versículo 18, que no que depender de você, deve-se viver em paz com todas as pessoas. Bem-aventurado, né? Os que promovem a paz, né? Que Jesus disse, né? Infelizmente, alguns protestantes, né, não estão promovendo a paz. E se dizem crentes, né? E se dizem evangélicos. Teste os seus conhecimentos, descubra o quanto você conhece sobre o ensinamento bíblico a respeito do uso da palavra, né? Da verdade, da resolução de conflitos a resolução de conflitos, né? A Bíblia e o uso da palavra, verdade, fofoca e conflitos, né? De acordo com Provérbios 12, 22, qual é a atitude do Senhor em relação aos lábios mentirosos e aqueles que agem com fidelidade, né? O Senhor abomina os lábios mentirosos, mas se deleita nos que agem com fidelidade. O Senhor perdoa rapidamente os mentirosos, mas exige sacrifício daqueles que agem com fidelidade. O Senhor ignora os lábios mentirosos, mas abençoa os que acumulam riquezas. Né? O Senhor pune os mentirosos apenas nessa vida e recompensa os fiéis no céu. Né? Então o protestante tem que parar essa coisa de caluniar os católicos, né, para ganhar seguidores e visualização, que muitos acabam até cometendo um crime de intolerância religiosa, né? E o pecado do falso testemunho, né? Porque a Bíblia diz: não levantareis falso testemunho contra o teu próximo. Aí esses apologetas, né, que na verdade é uma falsa apologética, infelizmente vem caluniando os católicos, né? Até o próximo vídeo. Paz e bem.